palavra do Senhor, ela é toda formada por propósitos. Quando nós falamos da Torre de Babel, nós vemos exatamente o que foi dito aqui. Uma estrutura muito forte para você entender a capacidade do homem. Porém, quando os homens se unem sem o propósito de Deus, é limitado. Mas quando os homens se unem com o propósito de Deus, é ilimitado. Isso eu quero entregar para você. Entenda isso. Imagina só, sobre um templo maravilhoso tinha a história de um homem, um sacerdote que tinha filhos e tinha também um gurizinho que ele cuidava dele. E nesse mesmo templo tinha um homem que só cuidava das cadeiras. Então Deus ele fala com o gurizinho e não fala com o dono da cadeira, porque para onde o homem ia, o sacerdote, ele levava a cadeira. Então se ele ia para fora do templo, ele levava a cadeira. Se ele ficava dentro do templo, ele levava a cadeira. Ele não queria dar a cadeira para ninguém. Então Deus olha para ele e fala assim: você é digno de cuidar dessa cadeira? Você é digno de estar nessa cadeira? Você é digno de estar nessa posição? Hoje Deus está falando com pessoas para entender se ele é digno de estar nessa posição, porque essa mesma cadeira que te dá honra é a mesma cadeira que pode virar para trás e quebrar teu pescoço. Você só precisa saber se você é digno de estar nela, porque Deus levanta um garotinho que ninguém olhava, era o garoto que servia água, era o garoto que levava toalha no banheiro, era o garoto que limpava o chão, e transforma ele no único sacerdote verdadeiro que tinha sobre o templo, o único que era capaz de ungir rei, o único que era capaz que Deus falava. A Bíblia diz que Deus só falava com Samuel, e dentro da casa de Samuel tinha um sacerdote chamado Levi, que era o dono da cadeira. Então você precisa compreender: não ame a cadeira. Não ame a cadeira, não ame a posição, ame o Senhor, porque Ele te coloca na posição. Quando você ama a posição, o Senhor te tira da cadeira, mas quando você ama o Senhor, Ele te coloca na posição. Você precisa saber quem te coloca na posição. Quem vai te colocar na posição é o Senhor, não é a cadeira. Às vezes você está olhando e está falando: eu queria aquela cadeira. A Bíblia conta a história também de José e de seus irmãos. José queria apacentar ovelhas e os irmãos queriam a cadeira do pai, queriam o lugar do pai. Enquanto os irmãos estavam de olho na cadeira do pai, José estava de olho nas ovelhas. Você precisa saber em qual direção estão teus olhos. Dependendo da direção que estiver teus olhos, você vai se frustrar muito, você vai passar por caminhos muito difíceis, você vai passar por situações que você não quer passar, porque os teus olhos estão na direção errada. Você precisa compreender que o reino, a palavra do Senhor, ela é toda formada por propósitos. Quando nós falamos da Torre de Babel, nós vemos exatamente o que foi dito aqui. Uma estrutura muito forte para você entender a capacidade do homem. Porém, quando os homens se unem sem o propósito de Deus, é limitado. Mas quando os homens se unem com o propósito de Deus, é ilimitado. Ela passa pela esfera da terra e atinge o céu. Ela passa pelas esferas, ela corta como uma espada. Ela vai em lugares que você não imagina. Agora, quando você cria o teu projeto, eu quero falar com você agora que está construindo tua empresa. Muito cuidado se essa empresa sua está sendo construída por conselho só de homens. Muito cuidado dos tipos de conselhos que você está tomando, porque você pode estar construindo uma grande torre de Babel. Capacidade, condição, fazendo coisas únicas, fazendo coisas extraordinárias que ninguém viu. Imagine só naquele tempo, quem passava do lado da Torre de Babel devia olhar e ia falar: meu Deus, esse povo aqui, meu Deus, tem Deus demais. Como eles conseguiram construir isso? Mas ali era só capacidade do homem. Porque nem tudo que se levanta foi Deus que fez. Nem tudo que está alto foi Deus que fez. Nem todas as posições altas foi Deus que colocou. E como você descobre isso? Com o tempo. Chega um tempo que você começa a ver aonde está a posição das pessoas. Se você começar a refletir, você vai ver que constantemente Deus faz um giro e uma reciclagem em posições. Ele vira completamente as posições. Ele vira a mesa, ele vira a bancada. Falar em virar a mesa, sabe quando Jesus entra no templo? Aí chega lá no templo, tá todo mundo lá comercializando os animais, pombo, comercializando gado, comercializando tudo. Jesus entra no templo e faz, sabe o quê? Chuta as mesas. Porque mesa que não cabe Jesus é virada. Mesa que não tem Jesus é virada. Então cuidado com as mesas que você está, se não tem Jesus, ela vai ser virada. Ela vai ser colocada de perna para cima. Porque Jesus entra no templo e olha aquelas mesas e fala: aqui não tem eu, aqui não tem meu Deus. Então mesa que não se fala de Jesus, não fala de Deus, vai ser virada com as pernas para cima. Ela vai ser tombada. Você esteja em mesas que Jesus está.
A Bíblia fala que Jesus prepara várias mesas. O próprio Jesus, ele senta nas mesas. E aonde Jesus senta nas mesas, ele abre a visão das pessoas. Ele dá direcionamento para as outras pessoas. Ele mostra o propósito para as outras pessoas. Se você está querendo um direcionamento para o teu negócio, começa a trazer Jesus para as tuas mesas, que você vai ver o que Jesus vai fazer.